Se alguém me perguntasse que horas são, eu diria: essa é a hora do seu milagre. Esse é o tempo da sua restituição. Sabe, nós vamos falar hoje sobre o segundo sinal que Jesus fez na Galileia. Primeiro a pedido de uma mulher, de uma mãe, agora é a pedido de um homem, de um pai. E eu estava meditando sobre isso, e lendo lá Isaías capítulo 9, e lá diz assim, que na terra de Zebulon e Naftali, na terra da Galileia dos gentios, numa região de trevas, o versículo 2 do livro de Isaías capítulo 9 diz assim: a luz resplandeceu sobre as trevas, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Sabe, o seu nome será, diz lá, Emanuel, Deus conosco. E fala mais, e vai dizendo as características de Jesus sobre aquela terra da Galileia, sobre o lugar onde as trevas habitavam, sobre o lugar onde o pecado dominava. Ali Jesus iria começar o seu ministério. E ali ele começa a fazer os sinais, primeiro em Caná da Galileia, transformando a água em vinho, depois, agora na cura do filho desse servo de Herodes, desse soldado romano, servo de Herodes. E eu quero dizer que tem algo especial da parte de Deus aqui, algo que Deus vai ministrar pelo Espírito Santo ao seu coração. Diz amém? João capítulo 4, versículos 46 a 53, diz assim: enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado a água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galileia, ele foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar o seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas. Vamos repetir esse versículo? Jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque muitas das vezes nós usamos, pastores, eu estou falando, teólogos, usam esse texto de maneira pejorativa, criticando as pessoas porque não creem se não verem milagres. Mas, muito bem, Jesus poderia estar dizendo assim: o povo não vai crer se não ver milagre. O povo precisa ver milagre. A igreja precisa ter milagre. A igreja precisa ter o mover do Espírito Santo. A igreja precisa orar acreditando que Deus vai fazer alguma coisa. E toda vez que Deus faz alguma coisa, nós chamamos essa alguma coisa do quê? De milagre. Igreja que não acredita em milagre, eu não sei o que é. Mas igreja de Jesus é que não é. Porque a palavra é assim: esses sinais acompanharão aqueles que crescem. Por em meu nome, dizia Jesus, expulsarão demônios, pisarão em serpentes e escorpiões, curarão os enfermos, ressuscitarão os mortos. Essa é a igreja. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: essa é a sua igreja. É essa igreja. Fecha parênteses. Então o oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Venha antes que meu filho morra. E Jesus respondeu para ele assim: volte, seu filho viverá. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: volte, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns dos seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Diga: vivo e bem. Nem sempre aquilo que está vivo está bem. Mas ele estava vivo e bem. Ele perguntou: quando o menino havia começado a melhorar? E eles responderam: ontem à tarde, a 1h, a febre subitamente desapareceu. Repete: subitamente desapareceu. Então percebeu o pai que havia sido naquele exato momento em que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos da sua casa creram em Jesus. Diga: todos da sua casa creram em Jesus. Nós podemos ver aí claramente a mão de Jesus, né? Jesus trabalhando pela mão do Espírito Santo, em todo o contexto dessa história, e Jesus realizando um milagre à distância. Diga: milagre à distância.
É a primeira vez que ele faria aquilo, demonstrando o seu poder, mesmo na distância ou no fator tempo, porque o Senhor Jesus, ele é Senhor do tempo e também é Senhor do espaço. Mas eu quero que nós vejamos esse texto agora, num passo a passo, em alguns minutos. Repete comigo assim: a hora certa é quando buscamos a Jesus. Então Jesus, ele está retornando da Judéia, e de fato ele estava indo para Cafarnaum, mas ele resolveu passar primeiro em Caná da Galileia, onde ele havia feito o primeiro sinal, transformando a água em vinho. Então ali a história desse pai começa a ser narrada, porque ele saiu de Cafarnaum e foi até a cidade de Caná a fim de encontrar-se com Jesus por causa do seu filho. Ele era um oficial de Herodes, um soldado romano, provavelmente condecorado. João capítulo 4, vamos voltar ao texto, 46 e 47 diz assim: enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado a água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi até ele, diga, foi até ele, diga de novo, foi até ele, e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho que estava à beira da morte. Esse homem, esse oficial, ele tem um filho doente em casa. Esse era o motivo, essa era a razão, essa era a motivação de fazê-lo ir até a presença de Jesus. Agora ele era um romano, e os romanos tinham os seus deuses, muitos deuses, eles eram politeístas, e certamente ele já tinha procurado ajuda em cada um dos deuses do seu grupo de deuses, sobretudo naquele, no seu nome, que era o Deus da cura, o Deus da vida, porque eles tinham deuses para todas as coisas. E ele também já deveria ter procurado nos médicos da sua época, em toda a ajuda que ele podia ter, e como ele vivia numa cultura grega, eu acredito que ele tenha ido também até os deuses gregos, ao panteão grego, e ali tenha começado a fazer os seus clamores e pedido, oferecido alguma coisa, acendido vela, botado oferenda, feito coisas e coisas e coisas, tudo que estivesse a seu alcance para poder resolver o problema do seu filho. Mas tinha um problema. Pergunta para quem está do seu lado assim: qual? O problema é que nada disso deu certo. E o desespero já tomava conta da sua casa, da sua família. Talvez nós pudéssemos ver a mulher dele dizer assim: olha, faz alguma coisa, faz alguma coisa, faz alguma coisa. O menino está morrendo, você não faz nada. E ele dizendo: mas eu já fui lá naquela igreja, eu fui naquele centro, eu fui naquela outra, eu fui fazer isso, eu fui ali, eu fui lá, eu acendi, eu paguei, eu dei oferta, eu levei no médico, fiz exame, eu não tenho mais nada o que fazer. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: quando não há mais nada para se fazer, essa é a hora, diga, essa é a hora de buscar Jesus. Buscar Jesus é a solução definitiva para qualquer problema. Nós somos uma igreja que crê em milagres, e nessa noite Deus ainda vai fazer um milagre extraordinário. Agora você precisa acreditar nisso e busque Jesus. O ideal é que a gente busque Jesus quando está tudo bem, porque você não vai chegar no tudo mal. Mas mesmo que você esteja no dia mal, como era a família desse homem, essa é a hora, diga, essa é a hora de buscar Jesus. Então, numa jogada ousada, ele sai da sua cidade de Cafarnaum e vai caminhando ao encontro de Jesus em Caná da Galileia. Ele era um oficial romano, então ele tinha informações privilegiadas de onde Jesus estava indo. O drone da época já estava filmando, as pessoas diziam para ele: Jesus está saindo de lá, está vindo para cá, e ele foi ali exatamente para fazer uma interferência naquela viagem. Ele foi interceptar Jesus naquele momento. Por quê? Porque ele já tinha ouvido falar, gente, hoje a gente só ouve falar de problema de igreja. O crente hoje, ele é um linguarudo que só sabe falar de problema da vida dos outros, mas ele não conta um milagre, ele não conta uma bênção, ele não diz o mover, ele não diz aquilo que está acontecendo de extraordinário. Ele não fala que o irmão prosperou, ele não diz que o outro foi curado, que aquele que estava à beira da morte foi restaurado. Agora, quando vai falar de problemas, sobretudo da vida do pastor, ele é muito bom e muito ágil em falar disso tudo. Porque me trataram mal, porque não falaram comigo, ninguém apertou minha mão, meu Deus! Aquele homem ouviu falar dos milagres que Jesus estava fazendo. E para que serve isso? Para que no dia mal, no dia do problema, no dia da crise, ele tivesse a fé suficiente para buscar aquele que podia resolver o problema. Como é que é o nome dele? Jesus. Nós pregamos Jesus, não na cruz, mas nós falamos de Jesus, nós cantamos de Jesus, nós oramos em nome de Jesus, e o Espírito Santo desce sobre esse lugar, porque ele testifica da verdade. E Jesus disse: eu sou a verdade.
Vamos continuar. Pelo menos 3 desafios aquele homem precisou ultrapassar. O primeiro deles é o desafio geográfico. A distância entre Cafarnaum e Caná era de aproximadamente 30 quilômetros. Quantos quilômetros? 30 quilômetros. Mais ou menos daqui no Rio, era a distância que ele precisava andar, e naquela época ele não tinha outro jeito a não ser ir a pé, ou se tivesse algum recurso, ir no lombo de um animal. Agora tem gente que não consegue entender por que alguém se desloca tanto espaço para estar numa determinada igreja. Ele fez isso porque ele precisava estar na presença de Jesus. E se você veio aqui hoje é porque você precisa também estar na presença de Jesus. Diz amém. Isso. Era um lugar específico, era uma hora específica, era uma pessoa específica e era um problema específico. Nós sabemos que tem hora que nós precisamos estar lá. Não entendo. Não entendo pessoas que estão com problema e dizem, eu estou com muito problema, eu vou ficar em casa. Não vou ao culto. Meu Deus, o que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Só pode ser uma opressão maligna, tirando a pessoa do lugar da resposta e colocando ela no lugar da dúvida, da dor, do esquecimento, da murmuração, da tristeza, da autopiedade. Hoje é o dia do seu milagre, diz amém. Hoje é o dia do seu milagre. Sabe, muita gente é assim, não está disposta a cobrir um espaço, andar um pedaço, pegar um ônibus. Sabe, naquela época não tinha essa, era no lombo do animal. Hoje você tem carro, diz amém. Eu não tenho, mas vai ter. Vai ter. Um problema é bar fechando rua, bota grade, faz isso. O problema é de quem está passando de carro. E eu quero profetizar que nós vamos criar tanto problema no trânsito desse lugar que vai parar tudo. Mas é por causa de Jesus. O motoqueiro não vai passar mais aí porque não tem por onde passar. Ele não tem espaço. Ele vai passar por lá. Ou vai vir para cá. Vai tudo virar crente. Diz amém. Mas cuida dele primeiro, antes de chegar para mim. Não tinha van, não tinha Uber, não tinha ônibus, não tinha nada. Hoje você tem tudo isso, mas prefere não ir. Está cansado. Vira para quem está do seu lado e pergunta, está cansado, irmão? Fala sério. Antigamente a gente fazia assim, a pessoa vai se converter, procura a igreja mais próxima da sua casa, era o conselho que a gente dava. Hoje não fazemos mais isso, porque hoje não basta estar numa igreja, precisa estar numa igreja que pregue a verdade da palavra. Você precisa ter uma igreja que seja o mais próximo da palavra possível, e não qualquer igreja que pregue o que você precisa fazer, e deixe de lado aquilo que Jesus já fez. Isso é um problema muito sério. Nós pregamos o Evangelho de Jesus, transformador, restaurador, tudo por Ele, para Ele. Sem Ele não tem nada, mas com Ele nós temos todas as coisas. Você crê? Este é o Evangelho. Lá em João capítulo 6, perguntaram para Jesus, nós queremos fazer as obras de Deus. Quais são as obras? Eu quero ser santo, eu quero orar, eu quero jejuar, eu quero subir o monte. Nada contra essas coisas. Mas Jesus disse assim, a obra de Deus é essa. Creiam naquele que Ele enviou. Qual é a obra de Deus? Vamos resumir isso em 3 palavras. Vamos lá? E todas as outras coisas os serão. Esse é o Evangelho. Hoje é o dia do seu milagre. Então ele teve um desafio, ele precisou romper esses 30 quilômetros. Ele também tinha um desafio social. Ele deixou para trás as coisas dele, a função dele, as obrigações dele como oficial de Herodes. Ele era romano, ele tinha uma posição, e a sua posição lhe concedia dinheiro, diga recurso. Mas todo o seu recurso não foi capaz de resolver o seu problema. Por quê, irmão? Porque condição social, financeira, muitas das vezes não resolve. Dinheiro pode te dar um bom plano de saúde, mas ele não pode te dar saúde. Dinheiro pode comprar uma casa bonita para você, mas não pode te dar um lar. Dinheiro pode comprar um colchão top, mas não pode te garantir uma noite de sono tranquila. Dinheiro pode pagar o seu seguro de vida, mas não garante que a morte não vai chegar. Dinheiro pode comprar seguidores nas redes sociais, mas não vão comprar amigos verdadeiros. Dinheiro pode te comprar privilégios, mas não vão garantir para você um lugar no céu. Por isso tem que se mover, tem que ir atrás de Jesus, de onde Jesus está e de onde Ele é pregado. Falam bem dele, né?
pregado, parece que está pregando ele na cruz de novo, né? Mas onde a palavra é pregada. O terceiro desafio é o desafio religioso. Desculpa eu estar correndo um pouquinho, porque o tempo é assim. Então ele deixou para trás seus deuses. Ele deixou para trás e abandonou a sua religião panteísta e politeísta. E fazendo isso, ele estava dizendo que tudo aquilo que ele tinha experimentado, que ele tinha feito durante a vida dele inteira, não adiantava de nada. Diga, não adianta? Nada. Agora ele vai atrás do único que pode resolver o problema dele. Diga o nome desse único. Jesus, esse mesmo que apareceu para Moisés lá no Monte Horebe, disse, eu sou, quando a sarça estava ardendo. E aliás, no livro de João, que nós estamos lendo hoje, Jesus fala isso, repete isso 7 vezes, dizendo, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Ele é o grande eu sou. Então, do que você precisa? Vamos falar português claro. Vire para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa, do que você precisa? Se você precisa de um amigo, Jesus está dizendo, eu sou seu amigo. Vire para quem está ao seu lado e repita. Mesmo que não seja amigo dessa pessoa, diga, Jesus é seu amigo. Ficou melhor, né? Porque você não é amigo de ninguém, a não ser de você mesmo. Mas diga para essa pessoa, Jesus é seu amigo. Você precisa de cura, diga, Jesus é a cura. Você precisa de provisão, diga, eu sou a sua provisão. Se você precisa de socorro, diga, eu sou o seu socorro. Se você precisa de um salvador, diga, eu sou o seu salvador. A gente precisa entregar mais sobre isso. Amigo, se você está aqui e não é crente, eu quero lhe dizer uma coisa, se você morrer, vai para o inferno. É duro, mas eu preciso lhe dizer isso, para que você não chegue lá enganado. Não fique achando que vai reencarnar. Não fique achando que as boas obras que você fez aqui vão resolver o seu problema do outro lado, e não vão. Então, se você precisa resolver o seu problema com Deus, resolva hoje. Se você precisa de um Salvador, Jesus é o seu Salvador. Por que Salvador? Porque você não consegue se salvar sozinho. Porque você não vai ter oportunidade de muitas vidas para poder ser salvo ao longo de um aperfeiçoamento espiritual ininterrupto que vai durar não sei quanto tempo. Não existe nada disso. O que existe é a vida que você vive aqui e as escolhas que você faz. Receba Jesus como seu Salvador e seja transformado. Você vai ter o seu passaporte carimbado para o céu. Diz amém. Então Jesus estava indo para Cafarnaum, mas aquele homem não esperou. Ele não ficou esperando Jesus chegar. Ele foi ao encontro de Jesus antes. Não podia esperar. Você não precisa esperar domingo, você pode ir para a célula na quinta, você pode estar numa célula na sexta, ou na quarta, sei lá, na terça-feira, em algum lugar vai ter uma célula dessa igreja pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Então vá ao encontro de Jesus o quanto antes, diz amém. Sabe, tem coisas na vida que não dá para esperar. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, tem coisas que não dá para esperar. É o camarada que quer cortejar uma jovem linda e fica falando para os amigos, ela é tão linda, eu acho que eu vou em cima dela, ela é tão linda, eu acho que eu vou em cima dela. E o que acontece? Os amigos que estão em volta começam a achar assim, ele é bonita mesmo, eu vou na frente dele. Tem coisa que não dá para esperar, irmão. Vira para quem está do seu lado e diz, ataca! Está esperando o quê? Eu ia dizer com quantos anos eu fui, mas eu vou dar um exemplo ruim, porque naquela época é diferente, né? Ataca! Oh, meu Deus! Tem coisa que não dá para esperar. Repete. O que você vai esperar até ir a Jesus? Ou antes de ir a Jesus? Vai esperar seu filho morrer, para depois pedir socorro? Vai esperar seu casamento acabar, para depois pedir socorro? Vai esperar a morte chegar, para depois pedir socorro? Ele não ficou sentado em cima de um discurso religioso. Sabe, às vezes a gente tem um discurso religioso de fé, mas a fé mesmo, ela é mínima. Como dizia o Raimundo, a fé é... Mas o discurso é poderoso e a fé é minúscula. Não fique sentado num discurso, vá ao encontro de Jesus. Amanhã, semana que vem, vá ao encontro de Jesus hoje. Se o nosso discurso ele for de uma fé superficial e simplesmente religioso,
Nós estamos falando aquilo que politicamente é correto dentro da igreja. Oh, glória a Deus, Deus te abençoe, você é uma bênção, que bom te ver, irmão. Como foi a semana foi muito abençoada, e a vida está desgraçada, a vida está miserável, o problema está levantando. Querido, pare com esse discurso e vá até Jesus. Essa é a hora do seu milagre. Essa é a hora de você buscar, essa é a hora que você precisa ter um encontro com Deus. Talvez, irmão, para você que é mais velho, e acha que não precisa de nada disso, essa é a hora de você ter um reencontro com Deus. Gigantes precisam ser derrubados na sua vida. Continuando, diz assim, diga comigo, a hora certa é quando ouvimos a palavra de Jesus. Alguém vai dizer que eles lá eram privilegiados, porque eles viam Jesus frente a frente e face a face. E hoje, depois de 2000 anos, nós não temos o mesmo privilégio. Mas esse texto nos mostra que a palavra de Jesus, repete isso comigo, a palavra de Jesus é tão poderosa quanto a sua presença. Uau! João 4, 49 a 51, o oficial implorou, Senhor, por favor, venha. O que o oficial queria? Diga, a presença de Jesus. Então ele implora, Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Jesus responde assim no versículo 50, volte. O que Jesus diz? Volte, seu filho viverá. Vire para quem está ao seu lado e diga. Primeiro você diz volte, tá bom? Vire para quem está ao seu lado e diga. O que aconteceu? Sacode essa pessoa que está do seu lado e pergunta o que aconteceu. Aconteceu o que Deus espera que aconteça aqui nessa noite com você. Essa é a hora do seu milagre. Sabe o que aconteceu? O homem creu nas palavras de Jesus e partiu. Jesus não disse, eu vou com você, ele disse, pode voltar, seu filho vai viver. E aquela palavra moveu o coração dele, ele disse assim, bye bye Jesus, estou indo para casa. E nem falou mais nada, só foi embora, porque ele creu. Sabe, se você crê nas palavras de Jesus, as palavras de Jesus são tão poderosas quanto a sua presença. E hoje essas palavras de Jesus estão entrando no seu ouvido e estão chegando no seu coração. Diz amém. Sabe, o homem creu e partiu, ele creu e partiu. E enquanto estava a caminho, alguns dos seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Essa guerra eu gosto. Eu falo alto aqui, eles gritam lá. Moto eu não gosto. Elas gritarem alto. Enquanto ele estava voltando para casa, os servos dele vieram, e normalmente a pessoa assim, lá vem notícia ruim, que nada, seu filho vive. Por que o filho viveu? Porque ele creu. Sabe, papai e mamãe, nossos filhos vivem porque nós cremos. A sua incredulidade, o seu mau comportamento e o seu discurso religioso, o que é isso? A sua falta de testemunho destrói os seus filhos. Tem muitos filhos aqui, talvez tenha menos papais e mamães, mas eu preciso dizer isso para você. Você dizer uma coisa, ou seja, o discurso religioso, fala uma coisa e faz outra coisa. Isso destrói os filhos. Mas quando você tem um discurso de fé e um comportamento condizente com aquilo que você crê e com aquilo que você diz, você salva os seus filhos, salva os seus netos, salva a sua família. Tempo para pensar. Aquele homem deve ter ido cheio de fé. Ido, voltado, né? Eu tenho uma palavra de Jesus. Sabe, às vezes a gente quer ver um milagre aqui. Mas eu tenho uma palavra de Jesus, eu tenho tantas que estão guardadas na minha fila, que elas não aconteceram ainda, mas vão acontecer. Eu estou aqui na expectativa o tempo todo, batendo na porta do céu. Porque eu tenho uma palavra de Jesus. Palavra de Jesus. Sabe o que aconteceu? A palavra de Jesus chegou na casa daquele homem antes dele. A palavra de Jesus é mais rápida que você.
Ela corre mais do que você. Mais do que o pastor Gleice com pressa no trânsito. Mas ela chega primeiro lá. Pega essa aí. Não dele no trânsito com pressa. Mas é que a palavra está chegando lá antes de você. Eu estou dizendo para você que antes de você chegar em casa, a palavra de Deus já chegou lá. Já chegou na sua família. Naquele seu parente que está doente. Lá no hospital, a palavra do Senhor já chegou lá. Glória a Deus. Agora o culto está completo. Eduardo chegou. Glória a Deus. Aliás, a gente tem pessoas ilustres hoje aqui, né? Olha o Vinícius, veio aqui hoje. Cadê o Vinícius? Cadê você? É o outro. Você está... Dois Vinícius sumidos ao mesmo tempo. Glória a Deus. Dá um abraço nele aí para mim, vai. Os dois. Vamos, se movimenta. Dá um abraço no Vinícius lá e no Vinícius cá. O de cá ninguém chegou perto porque não sabe quem é. Vinícius, o pessoal precisa conhecer você. Levanta, dá um abraço nele. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Essa é a sua casa. E ele vem de longe. Não sei se de Marambaia aqui é 30 quilômetros, mas ele vem de longe. Porque tem alguma coisa para ele aqui. E eu quero dizer que tem alguma coisa para você aqui também. Tem alguma coisa para você aqui também. Hein? Tem alguma coisa para você aqui também. Tem alguma coisa para você. Sabe, enquanto você está aqui ouvindo, a palavra está indo de encontro ao seu filho. Enquanto você está aqui ouvindo, a palavra está indo de encontro ao seu lar. Enquanto você está aqui ouvindo, a palavra está indo ao encontro do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido. Enquanto você está aqui ouvindo, a palavra está indo ao encontro da sua empresa. Ela está indo ao encontro da sua necessidade. Palavra de cura, palavra liberada por Jesus, sabe? Ela chegou no menino muito antes do pai pudesse chegar. E eu quero dizer para você isso é muito importante, preste bastante atenção. Enquanto você ouve a mensagem, a palavra de Jesus vai chegar na sua casa. E quando você voltar, ela já vai estar lá. O versículo 50 diz assim, diz que o homem creu e partiu. Repete, ele creu e partiu. Não vai embora daqui sem crer. Que a palavra vai chegar lá antes de você. Aquele homem partiu, aquele homem creu e depois partiu. Tem muita coisa na sua vida que você vai precisar começar a caminhar sem ver. Mas quando tu chegar lá, crendo, o Senhor vai ter cumprido exatamente aquilo que prometeu para você. Eu não estou vendo nada. Levanta e começa a caminhar. Vá na direção que Jesus mostrou. Sabe? Isso é o quê? Eu creio, depois eu vejo. Então eu me levanto em fé. Aquele homem não tive sinal nenhum. E Jesus só disse para ele, pode voltar para casa, seu filho vive. Ele virou as costas e foi embora. Porque ele creu. E começou a andar, e começou a andar, e começou a andar. E o milagre dele aconteceu. Hoje é o dia do seu milagre. O versículo 51 a 53 diz assim, enquanto estava a caminho, alguns dos seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. E ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar. E eles responderam, ontem à tarde, a 1h da tarde. A febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito, seu filho viverá. E o oficial e todos, diga todos, da sua casa, creram em Jesus. Perceba que o homem, ele só chegou em casa, se você for olhar o texto, no dia seguinte. No dia seguinte ele chegou em casa. Mas, quando ele pergunta o exato momento, a hora do milagre, 1h da tarde, 13 horas. Apesar da palavra ser liberada lá em Caná da Galileia, 30 quilômetros de distância, o milagre aconteceu lá em Cafarnaum. Então eu quero dizer para você e quero liberar a mesma palavra sobre a sua vida. Seu filho vive. Seu filho vive, seu filho vive, seu filho vive. Agora diga para quem está ao seu lado aqui, nessa noite, o seu filho pode ser. Então, quando eu digo aqui, filho, eu estou dizendo, o seu casamento vive. Eu estou dizendo, filho, aqui pode ser o dia da cura, do seu milagre, da sua restauração. Eu digo, o seu filho vive, mas pode ser a sua empresa sendo restaurada. Eu digo aqui, o filho vive, mas pode ser os seus negócios, o seu trabalho, aquela porta aberta. Eu digo aqui, o filho vive, mas pode ser os seus sonhos sendo restaurados por Deus. Hoje é o dia da sua restauração.
Bata no ombro da pessoa que está ao seu lado, diga assim: não abaixa a cabeça. Você é filho de Deus. A especialidade de Jesus é como nós vimos semana passada, dizer para a mulher encurvada: levanta e olha para mim. Crente não anda com a cabeça olhando para o chão. Isso é coisa de outra religião, que faz os ritos religiosos e não pode olhar para o céu. Levante-se, diz a palavra Isaías 60, e resplandeça, porque a glória do Senhor já está nascendo sobre ti. Diz amém. Terceiro, a hora certa é quando contagiamos a nossa família. A sua fé, diga: a minha fé, precisa contagiar a minha casa. Como dizer a minha família? Porque casa é muitas das vezes entendido como uma obra, como uma construção. João 4,53, então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos da sua casa creram em Jesus. Quando o pai percebeu que aquela era a hora exata da palavra liberada, ele compartilhou com todo mundo. Eu fui lá, foi naquela hora, quando eu acendi velhinha aqui, quando eu fiz oferenda ali, quando eu fui no outro culto lá, quando eu fui fazer isso, quando eu fui no médico, nunca teve jeito. Mas na hora que Jesus disse, eu não dei nada para ele, eu só pedi que ele viesse a Cafarnaum. Ele disse: vai, que seu filho está curado. O milagre aconteceu e todo mundo da casa creu em Jesus por causa do testemunho dele. Atos 16:31 diz assim: crê no Senhor Jesus, quando Paulo fala ao carcereiro. Vamos repetir? Crê. Está muito feio, vamos juntos? Tem um poder nessa palavra. Se você veio para a igreja e a sua família não é crente, eu quero dizer para você que tem um poder extraordinário liberado nessa palavra. Isso é uma promessa. Essa é uma das promessas que você pode ir embora daqui e dizer assim: existe uma promessa sobre a minha família. Por amor de mim, o Senhor Jesus vai salvar a minha casa. É claro que cada pessoa precisa se decidir, mas Ele vai trabalhar com força em cima da conversão das pessoas da sua família. Você crê nisso? Na minha família não tem ninguém que não seja crente. Dos meus pais, da minha família, da minha mulher, dos meus filhos, do meu neto que está chegando, e todos os outros são salvos, abençoados, e os que são periféricos também são, porque existe uma palavra sobre nós. E eu quero dizer que essa mesma palavra está sobre a sua vida. O momento do milagre é quando a sua família for completamente contagiada. Porque se aquele menino fosse curado e só isso, seria só isso. Mas o menino, além de ser curado daquela doença mortal, esse fato levou a família inteira a se converter a Jesus. E o milagre foi extraordinário. Jesus entrou naquela família através da dor. A porta foi a dor, mas toda aquela família foi restaurada e a dor foi sanada. Sabe, Deus, Ele tem um poder em Jesus de transformar tragédias em bênçãos, problemas temporais em bênçãos eternas, doenças físicas em cura espiritual, cheiro de morte em aroma de vida eterna. Observe que em situações distintas, olha só que interessante, em Caná da Galileia, o Senhor vai operar um milagre. Ele vai lá operar um milagre. Primeiro milagre em Caná, Jesus atende ao pedido de uma mulher. O segundo milagre, ele atende ao pedido de um homem. O primeiro milagre, Jesus atende a uma mãe, a sua mãe. Mas o segundo milagre, ele atende a um pai. O primeiro milagre abençoou um casal recém-casado. Mas o segundo milagre, um filho de uma família mais antiga. O primeiro milagre foi para uma família judia. Mas o segundo milagre para uma família romana. Em ambos os milagres, trazendo alegria e vida para toda a família. Repete comigo assim: Jesus ama a família, Ele prioriza a família, e eu quero encorajar você nessa noite, diz amém, para colocar toda a sua família aos pés do Senhor Jesus. Esse homem era romano, ele não tinha conhecimento nada de religião de judeus, aquele ali era um alto oficial de Herodes, Antipas, sabe, o cara que mandava ali na Galileia. Mas por que aquele homem procurou Jesus? Eu vou dizer por quê. Porque tem coisa que o governo não resolve. Tem coisa que o status social não resolve.
Tem situações em que o dinheiro não resolve. Tem coisas que o network que você tem não resolve. Tem coisas que estudo não resolve. Tem coisas que título não resolve. Agora eu vou lhe dizer alguma coisa. Não tem nada que Jesus não resolva. Nada. Nada. Diga tudo, Ele resolve. Então o impacto do encontro desse homem com Jesus, ele foi tão forte na sua casa, que os estudiosos, os teólogos, eles têm uma opinião que, assim, eu corroboro com essa opinião, acho que isso é muito importante, eu acho que isso de fato é verdade. Ele não recebeu apenas o milagre do seu filho, mas também a salvação de toda a sua família. Sabe, o texto mostra que esse oficial do rei, servidor de Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, da Pérea e de toda a região, transmite a ideia, a figura eminente de um homem de muita importância, figura ilustre da corte. E não era qualquer um, mas era um nobre que tinha livre acesso ao reino. Então alguns teólogos acham que esse homem é Cusa, esposo de Joana, uma das piedosas mulheres galileias que passaram a acompanhar o mestre em suas viagens missionárias. Pelo fato de Jesus ter curado o seu filho, ambos passaram a servi-lo com bens, dinheiro, dando-lhe todo o apoio e infraestrutura necessários ao crescimento do ministério do Senhor Jesus. Veja o que Lucas registra. Lucas capítulo 8, versículo 3, diz assim: E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. O que eu aprendo com isso? O que você pode aprender com isso? Que quem é alvo do milagre de Jesus sente alegria em sustentar a obra, sente alegria em participar, tem disposição, você vê a disposição dessa família de servir ao Senhor com os seus bens, e nos mostra que de fato eles se converteram ao Senhor. Por isso o dízimo, e eu não vou aqui pregar sobre isso, mas entenda, o dízimo ele é sempre um teste na vida daquele que se dispõe a servir ao Senhor. Quem tem dificuldade em entregar dízimo, pode até ter tido um encontro com o Senhor, mas não tem um coração agradecido. No fundo, ele acha que tudo é mérito dele. Eu fui lá e implorei, e Jesus fez um milagre porque eu... Vire para quem está do seu lado, diga assim: não é nada disso. A minha oração é que você possa ter um coração bom, para poder reconhecer o que o Senhor tem feito na sua vida, por toda a sua família, pelos seus negócios, e assim como a família desse oficial do rei, você possa se dispor a investir no reino de Deus. Diga: eu sou um investidor. Se eu dissesse assim o contrário: o Senhor quer investir um dinheiro em você, repete, aí você ia gritar: o Senhor quer investir um dinheiro em mim. Mas eu estou dizendo assim: você é um investidor do reino de Deus. 3 ou 4 pessoas têm disposição de dizer isso. E depois a gente não entende, porque continua pobre a mentalidade no nosso meio. Eu digo misericórdia. Vamos terminar? Está na hora, né? Quando aquele homem viu a morte bater na porta da casa dele, ele se levantou e foi buscar Jesus. Hoje é dia de você se levantar e buscar o Senhor Jesus. Não pense como muitos por aí, e fica adiando, deixando para depois. Está ruim a vida, está difícil, tem problema, mas dá para levar, eu vou levando. Não faça isso. Corra aos pés do Senhor Jesus hoje mesmo. Diga assim: hoje é dia do meu milagre. Não aceite as coisas ruins acontecerem com você e achar que isso é normal. Não aceite isso. Levante-se e corra na direção de Jesus. Talvez você não esteja com alguém doente na sua casa, à beira da morte. Mas há outros perigos que rondam a nossa família. Há outros motivos de angústia e de dor que nos cercam e que precisam nos levar até a presença de Jesus. Hoje, diga hoje. Hoje é dia de você clamar: Senhor, eu preciso
de um milagre na minha casa, na minha vida, no meu casamento, no meu relacionamento com os meus filhos e na minha família. Vamos ficar em pé? Vamos dizer juntos: Senhor, eu preciso de um milagre na minha casa, na minha vida, no meu casamento, no meu relacionamento com os meus filhos, com os meus pais, com a minha família.